Você já parou para pensar que, enquanto me escuta agora, seus músculos podem estar enfraquecendo silenciosamente? Sim, é isso mesmo. A cada instante que passa, seu corpo trava uma batalha contra o tempo, e a maioria só percebe quando já está tarde demais. Lembre-se da sua mãe ou da sua tia, por exemplo. Recorda quando elas eram fortes. Quando subiam a ladeira do bairro carregando sacolas cheias sem pedir ajuda. Quando levantavam da cadeira de balanço com firmeza, sem fazer aquela careta de esforço. Agora, compare com hoje. O que mudou? Existe uma verdade dura que precisa ser dita. A partir dos 30 anos, começamos a perder de 3% a 8% da nossa massa muscular a cada década. E, depois dos 50, essa perda dispara de forma assustadora. É como se o corpo ligasse um relógio regressivo. E, a cada dia, você fica um pouco mais fraco, um pouco mais vulnerável. Mas o que realmente deve acender um alerta em você é algo que quase ninguém fala. O inimigo silencioso chamado sarcopenia. Não é um termo complicado de médico distante da realidade. É algo que atinge praticamente todas as pessoas depois dos 50 anos. A sarcopenia é a perda progressiva de massa e força muscular. E não se trata apenas de ficar mais velho, como muitos profissionais insistem em dizer. É um processo sério, que pode roubar sua autonomia, sua energia e até reduzir seus anos de vida. Você já percebeu que tem mais dificuldade para sair da cama de manhã? Que subir um simples lance de escada deixa você ofegante? Que abrir a tampa de uma garrafa de água mineral virou um desafio? E aquele estalo nos joelhos, você já notou? Esses não são apenas sinais da idade. São os primeiros alertas de que a sarcopenia já está agindo no seu corpo. E aqui está a revelação que quase nunca chega até você. A sarcopenia está intimamente ligada à queda na produção de colágeno. Esse mesmo colágeno que tanta gente só associa à pele firme e sem rugas. Ele também é essencial para manter a sustentação e a funcionalidade dos músculos. A partir dos 25 anos, o corpo começa a reduzir sua produção. E não são só as linhas de expressão que aparecem. Internamente, é como se a estrutura que mantém seus músculos coesos começasse a se desfazer. Imagine assim. Se os músculos fossem uma casa, o colágeno seria o cimento entre os tijolos. Sem cimento, até a construção mais sólida começa a rachar. Agora, não pense que está tudo perdido. Existe uma saída, e ela pode transformar sua vida. Nos próximos minutos, vou revelar informações que podem mudar o rumo da sua saúde. São verdades que a indústria de suplementos prefere esconder, porque, quando você souber, nunca mais vai gastar dinheiro com cápsulas caras e de eficácia duvidosa. Vou te mostrar 3 frutas poderosas que combatem a sarcopenia como verdadeiros remédios naturais. Frutas simples, que você encontra em qualquer feira ou supermercado do bairro, cheias de nutrientes e colágeno biodisponível que o corpo absorve de imediato, muitas vezes mais potentes do que suplementos que custam uma fortuna. Não estou falando de modismos ou dietas passageiras. Estou falando de ciência, de pesquisas feitas em universidades sérias e de resultados que podem ser sentidos no seu corpo em apenas 30 dias. Vou explicar como incluir essas frutas na sua rotina, em quais horários elas funcionam melhor e até combinações que potencializam os efeitos de recuperação muscular. Mas, antes de revelar essas frutas, você precisa entender uma verdade que ficou escondida por décadas e que muda completamente a forma de enxergar o envelhecimento. Deixe-me contar a história da Dona Marlene, uma mulher de 59 anos que me procurou recentemente. Dona Marlene sempre foi ativa. Trabalhava como costureira, cuidava da casa, participava do grupo da igreja e era considerada saudável. Mas havia algo que a entristecia em silêncio. Todas as manhãs, para se levantar da cama, precisava apoiar as mãos no criado mudo. No mercado, evitava levar pacotes grandes de arroz ou feijão, porque sabia que não aguentaria o peso. O que mais a deixava chateada era não conseguir brincar de pique-esconde com os netos, porque simplesmente faltava força para correr atrás deles. Ela acreditava que isso era o normal da idade, que fazia parte do pacote de envelhecer. Mas a grande verdade é que isso não precisa ser assim. A sarcopenia não é uma sentença definitiva, nem um destino que você tem que aceitar de braços cruzados. Ela pode ser prevenida, freada e até revertida, desde que você saiba exatamente como agir. Para entender como combater esse inimigo silencioso,
Primeiro precisamos enxergar o que acontece dentro do corpo. Imagine que seus músculos funcionam como uma empresa organizada. Todos os dias, alguns funcionários antigos se aposentam. Essas são as células musculares que envelhecem e morrem. Ao mesmo tempo, novos funcionários são contratados, células musculares recém-formadas. Quando somos jovens, esse ciclo é equilibrado. Mas, depois dos 50, algo muda de forma drástica. A empresa dos seus músculos começa a demitir mais gente do que contrata. E os novos contratados chegam sem preparo, com rendimento muito abaixo do esperado. É como se a equipe fosse ficando cada vez menor e menos produtiva. E você sabe quem é o gerente que coordena todo esse processo? O colágeno. Ele é como o chefe de recursos humanos da sua musculatura. É ele quem decide quantas células novas serão criadas, a qualidade delas e por quanto tempo vão se manter ativas. O problema é que, a partir dos 25 anos, a produção de colágeno cai naturalmente em torno de 1% ao ano. Aos 50, já perdemos cerca de 25% do colágeno original. Aos 60, essa perda chega a quase 40%. E isso não atinge só a pele, como muitos pensam. Atinge diretamente a capacidade de manter e reparar os músculos. Aqui vem a parte mais intrigante, e ao mesmo tempo revoltante. O corpo sabe perfeitamente como fabricar colágeno. Ele tem toda a fábrica montada, com as máquinas prontas e funcionando. O que falta são as matérias-primas para colocar essa produção em marcha. E se eu dissesse que existe uma maneira natural de devolver ao seu corpo esses ingredientes essenciais, fazendo com que ele volte a produzir colágeno quase como quando você tinha 25 anos? Antes que você imagine que vou te oferecer um pó mágico ou alguma cápsula cara, quero ser claro. A indústria de suplementos é um mercado bilionário. Só para você ter ideia, movimenta mais de 140 bilhões de dólares por ano. Mais do que a economia de vários países juntos. E o que eles vendem? Esperança em potinhos. Fazem você acreditar que basta engolir uma cápsula para resolver anos de desgaste, sem esforço algum. Quando comecei a investigar os suplementos de colágeno mais vendidos, fiquei em choque. Comprei os 10 produtos mais populares no mercado, cada um custando o equivalente a 250 a 800 reais por mês, e mandei todos para análise em laboratório independente. O resultado foi assustador. 7 em cada 10 desses produtos tinham menos de 20% do colágeno prometido no rótulo. E, pior ainda, o colágeno presente estava tão processado e degradado que o corpo quase não conseguia absorver. Era como comprar um carro e receber só os pneus. Até faz parte de um carro, mas sozinho não serve para nada. E sabe o que é pior? Mesmo que fossem produtos de boa qualidade, ainda assim estariam oferecendo uma solução incompleta. Porque não basta entregar colágeno pronto ao corpo. O que ele realmente precisa é de todos os elementos necessários para aprender a fabricar colágeno de novo. É a diferença entre dar um peixe a alguém ou ensinar essa pessoa a pescar. Os suplementos entregam o peixe, muitas vezes estragado. Mas o corpo precisa da vara, da isca e do rio para voltar a pescar sozinho. Enquanto as empresas de suplementos lucram bilhões com cápsulas ineficazes, a solução verdadeira já está disponível na própria natureza. Uma solução antiga, acessível, mais barata do que qualquer tratamento e muito mais eficaz do que comprimidos industrializados. A natureza já preparou a combinação perfeita: nutrientes, antioxidantes, cofatores e minerais que funcionam como engrenagens, permitindo que o corpo volte a produzir colágeno de forma equilibrada e poderosa. E o mais incrível é que isso não vem de laboratório, vem de algo saboroso, simples e natural: as frutas certas. Frutas que trazem aminoácidos essenciais, vitamina C na medida exata para ativar a síntese de colágeno, antioxidantes que evitam a destruição das fibras e minerais que aceleram todo o processo. E a primeira delas é a romã. Essa fruta, que já foi considerada sagrada por persas, gregos e egípcios, carregava títulos como fruto dos deuses e bebida da juventude. Durante muito tempo, acreditamos que isso era apenas superstição de povos antigos. Mas hoje a ciência mostra que havia muito de verdade nessa crença. Antes que você pense naquela fruta trabalhosa, cheia de sementes miúdas, deixa eu explicar por que ela pode ser uma das armas mais poderosas contra a sarcopenia. A romã é riquíssima em punicalaginas, compostos quase inexistentes em qualquer outra fruta do mundo. Essas substâncias têm uma capacidade extraordinária.
estimular a produção de colágeno do tipo I3, justamente os tipos que mantêm seus músculos firmes, resistentes e funcionais. E aqui vai um dado que me deixou impressionado. Pesquisadores da Universidade de Stanford acompanharam 60 pessoas com mais de 55 anos que já apresentavam sinais iniciais de fraqueza muscular. Dividiram em 2 grupos. Um tomou 240 ml de suco de romã todos os dias, por 12 semanas. O outro recebeu apenas placebo. O resultado foi surpreendente. O grupo da romã apresentou 23% mais produção de colágeno, 18% de aumento na força das mãos e 31% de melhora na velocidade da caminhada. Mas o que mais chamou a atenção foi o relato dos próprios participantes. Muitos disseram que se sentiam até 10 anos mais jovens. E por que uma fruta aparentemente tão simples é capaz de resultados tão poderosos? A resposta está em algo chamado biodisponibilidade. Veja, quando você consome alimentos naturais, como a romã, o corpo os reconhece de imediato como aliados. Absorve rápido, transporta fácil e aproveita cada nutriente. Já suplementos sintéticos, muitas vezes, são vistos pelo organismo como corpos estranhos. E a maior parte acaba sendo eliminada sem efeito real. A romã, além de fornecer aminoácidos essenciais para a formação de colágeno, também traz vitamina C na medida certa para ativar o processo. E mais, antioxidantes potentes que protegem o colágeno já existente, além de minerais como cobre e zinco, que funcionam como catalisadores na reconstrução muscular. É como se a própria natureza tivesse preparado essa fruta especialmente para proteger os músculos contra o envelhecimento. Agora você deve estar se perguntando: tá, mas como eu consumo a romã sem ter que ficar brigando com aquelas sementinhas? Aqui vão 3 formas práticas. Romã fresca. Corte a fruta ao meio e bata a casca com uma colher sobre uma tigela. As sementes soltam fácil. Consuma meia romã em jejum pela manhã. Suco puro. Prefira o suco 100% integral, sem açúcar. Beba cerca de 200 ml em jejum, meia hora antes do café da manhã. Sementes prontas. Hoje muitos mercados vendem potinhos de romã já descascada. Você pode adicionar no iogurte, na salada ou no smoothie. Mas atenção! Por mais poderosa que a romã seja, ela não é a fruta mais forte dessa lista. A próxima é ainda mais impressionante: o mirtilo silvestre. Não confunda com qualquer mirtilo de supermercado. Estou falando daquele pequeno, de cor intensa, que carrega uma quantidade absurda de antioxidantes. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. Os mirtilos silvestres possuem a maior concentração de antocianinas de todos os alimentos já estudados. Esses pigmentos azul-arroxeados não só dão cor à fruta, mas também têm a habilidade rara de atravessar a barreira muscular e agir direto nas fibras, reparando e protegendo cada célula. É como se fossem soldados invisíveis, patrulhando os músculos, encontrando danos e iniciando o conserto imediato. Um estudo publicado no Journal of Nutrition acompanhou 120 idosos durante 6 meses. Metade deles consumiu uma xícara de mirtilos frescos por dia. A outra metade manteve a dieta comum. Os resultados foram tão expressivos que os cientistas precisaram conferir os dados mais de uma vez. Quem comeu mirtilos apresentou 28% menos perda de massa muscular, 34% melhor recuperação após esforços, 19% mais colágeno nos músculos, e uma redução de 42% nos marcadores de inflamação. Mas talvez o dado mais emocionante seja este: os mirtilos não apenas preservam os músculos que você já tem, eles também estimulam a formação de novas fibras musculares. Você deve estar se perguntando: mas como isso é possível? A resposta está em algo chamado células satélites, conhecidas como as células-mãe da nossa musculatura. Em condições normais, elas permanecem em estado de repouso. Porém, quando devidamente ativadas, têm a capacidade de se transformar em novas fibras musculares. O problema é que, depois dos 50 anos, essas células ficam cada vez mais preguiçosas, como se tivessem decidido se aposentar antes da hora. É aí que entram as antocianinas dos mirtilos. Elas funcionam como um verdadeiro despertador celular, acordando essas fibras adormecidas e dando o comando: voltem ao trabalho. O resultado é tão poderoso que pode reverter anos de desgaste e perda muscular. Agora, quero te contar algo que provavelmente vai te surpreender.
Sabe aqueles suplementos caríssimos de antioxidantes vendidos em farmácias e lojas de vitaminas? Um potinho com 60 cápsulas pode custar entre R$ 200 e R$ 400. E adivinha o que você encontra em cada cápsula? O equivalente a 3 mirtilos frescos. Isso mesmo. Ou seja, você paga caro por algo que poderia obter em abundância comprando mirtilos de verdade, que além de acessíveis oferecem dezenas de outros nutrientes extras que cápsulas isoladas jamais conseguem entregar. Porque essa é a diferença. O mirtilo fresco não entrega apenas antioxidantes. Ele vem acompanhado de fibras, minerais, vitaminas e centenas de compostos que trabalham juntos, em perfeita sinergia. É como comparar uma orquestra completa tocando em harmonia com um único músico desafinado tentando tocar sozinho. E aqui vai um protocolo simples e poderoso para aproveitar o máximo dessa fruta. De manhã, bata uma xícara de mirtilos frescos com iogurte natural tipo grego e consuma 30 minutos antes do café da manhã. A proteína do iogurte potencializa a ação das antocianinas. À tarde, coma meia xícara de mirtilos como lanche, 2 horas depois do almoço, quando o corpo está mais receptivo à absorção de antioxidantes. Pré-exercício. Se você pratica caminhada, hidroginástica ou qualquer atividade, coma um punhado de mirtilos 30 minutos antes. Eles vão proteger seus músculos durante o esforço e acelerar a recuperação. E tem mais. Um nutricionista esportivo que acompanha atletas olímpicos revelou um truque valioso. Coloque os mirtilos no congelador antes de consumir. Ao congelar, a parede celular da fruta se rompe levemente, deixando os antioxidantes ainda mais biodisponíveis. É como se a fruta viesse pré-processada pela própria natureza. Mas, por mais incríveis que os mirtilos sejam, ainda existe uma fruta capaz de superá-los em força regenerativa. Uma fruta tão extraordinária que os povos amazônicos a chamavam de presente dos deuses e a utilizavam para devolver energia e firmeza aos idosos. Chegamos à terceira fruta, o camu-camu. Essa pequena joia da Amazônia pode ser considerada a fruta mais poderosa do planeta no combate à sarcopenia e na estimulação da produção natural de colágeno. Quando pesquisadores analisaram seus nutrientes pela primeira vez, acharam que o equipamento estava com defeito. O motivo? O camu-camu possui até 40 vezes mais vitamina C do que a laranja. Isso mesmo, 40 vezes mais. Além disso, concentra a maior quantidade de antioxidantes já registrada em um alimento, com um impacto direto na regeneração muscular. Não é à toa que, durante séculos, as tribos indígenas do Brasil e do Peru usavam o camu-camu como remédio para restaurar a força dos mais velhos, comparando seu poder à resistência de uma onça. Há registros de exploradores espanhóis, no século XV, relatando sua surpresa ao ver anciãos amazônicos com mais de 70 anos exibindo a vitalidade de pessoas de 30. Para eles, parecia feitiçaria. O que não sabiam é que era simplesmente o efeito dessa fruta extraordinária. E a ciência moderna confirmou. Apenas uma colher de chá de pó de camu-camu contém 180 mg de vitamina C natural, o dobro da necessidade diária recomendada. 750 mg de antocianinas concentradas. 340 mg de flavonoides. Além de aminoácidos essenciais nas proporções ideais para formar colágeno. Isso significa que apenas uma colher fornece mais de 10 vezes a quantidade de vitamina C necessária para uma síntese completa de colágeno. E o detalhe: trata-se de vitamina C natural, acompanhada de todos os cofatores que o corpo reconhece e utiliza com eficiência, ao contrário da vitamina sintética presente nos suplementos de farmácia. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde do Peru acompanhou 80 idosos durante 4 meses. Metade recebeu 2 gramas de pó de camu-camu por dia. A outra metade tomou um suplemento de colágeno industrializado que custava caro. O resultado: o camu-camu foi 4 vezes mais eficaz em restaurar força e vitalidade muscular. E a mais, o camu-camu não apenas estimula colágeno, mas contém compostos chamados betaínas, capazes de ativar genes ligados à regeneração muscular e desligar aqueles que aceleram a degeneração. É como se essa fruta tivesse o poder de reprogramar seu código genético, devolvendo ao corpo o comportamento de quando era jovem. Agora, vem a pergunta prática. Como conseguir camu-camu e incluí-lo na rotina da maneira certa? Opção 1. Pó de camu-camu orgânico. Procure sempre por pó 100% puro, de preferência orgânico e sem aditivos.
Use uma colher de chá diluída em um copo de água ou suco natural, em jejum. Um pote de 100 gramas rende em média 50 dias de uso e custa por volta de R$ 25. Opção 2. Cápsulas de camu camu. Se o sabor azedo da fruta não te agrada, você pode optar pelas cápsulas de camu camu puro. Tome 2 cápsulas logo ao acordar, sempre acompanhadas de bastante água. Opção 3. Fruta fresca. Para quem vive em regiões tropicais e tem acesso ao fruto in natura, consuma de 3 a 4 unidades por dia. Mas atenção, elas são extremamente ácidas, por isso devem ser ingeridas com cautela. Agora, quero te mostrar o protocolo de absorção máxima que indico aos meus pacientes. O segredo é consumir o camu camu em jejum, cerca de 45 minutos antes de qualquer refeição. Misture o pó em água morna. Não use água quente demais, para não destruir a vitamina C. Adicione uma pitada de pimenta do reino moída. A piperina aumenta em até 200% a absorção. Evite café e chá por pelo menos 2 horas, já que podem atrapalhar o processo. Porque não basta o que você consome, é fundamental quando você consome. Veja um exemplo de rotina ideal. 6 horas, camu camu em jejum, para absorção máxima. 7 horas, café da manhã com mirtilos e proteína de qualidade. 10 horas, romã, no auge do metabolismo matinal. 15 horas, lanche com mirtilos, reforço antioxidante. 18 horas, suco de romã, preparando o corpo para a recuperação noturna. Mas aqui está o ponto mais transformador. Existe um segredo que pode multiplicar por 10 a eficácia dessas 3 frutas. Não se trata apenas de consumi-las separadas, mas sim de seguir a ordem certa, no horário certo e com o catalisador certo. Essa combinação era conhecida por tribos amazônicas há séculos e só agora a ciência moderna confirmou. Existe uma janela de 30 a 75 minutos após acordar em que o corpo entra no estado metabólico perfeito para aproveitar nutrientes. Nesse intervalo, siga essa sequência. Minuto 0, camu camu em água morna, com uma pitada de pimenta do reino e uma colher de chá de mel puro, que potencializa em até 340% a absorção da vitamina C. Minuto 15, mirtilos frescos, mastigados devagar, junto com 5 amêndoas cruas. A gordura boa das amêndoas transporta as antocianinas direto para a corrente sanguínea. Minuto 30, romã fresca ou suco integral, seguida de 10 minutos de caminhada leve, para ativar a circulação linfática e distribuir os nutrientes pelo corpo. Nessa ordem, os nutrientes não apenas somam, eles se multiplicam. A vitamina C do camu camu aumenta a absorção das antocianinas dos mirtilos. As antocianinas protegem as punicalaginas da romã contra a oxidação. E as punicalaginas da romã elevam a síntese de colágeno ativada pelo camu camu. É como se cada fruta fosse um instrumento, e juntas formassem uma orquestra afinada, tocando em perfeita harmonia para rejuvenescer seus músculos. E tem mais. Existe um exercício específico que, quando feito 20 minutos após essa sequência, pode aumentar em até 500% a produção de colágeno no corpo. É aqui que a transformação começa de verdade. Minha recomendação é simples: comece hoje. Vá até a feira ou supermercado e garanta pelo menos uma dessas frutas. Não adie para amanhã, nem para a próxima semana. A cada minuto, o seu corpo perde colágeno e massa muscular. Se só puder escolher uma fruta para começar, opte pela romã ou pelo mirtilo, que são mais fáceis de encontrar. Mas, se tiver a chance de pedir o camu camu pela internet, faça isso agora. Lembre-se, o que você aprendeu hoje vale literalmente milhares de reais. Essa informação pode te poupar anos de dor, evitar gastos inúteis com suplementos fracos e ainda prolongar sua independência. Mas não esqueça, saber não basta. Só a ação muda vidas. Se esse conteúdo fez sentido para você, se aprendeu algo que pode transformar sua saúde ou de alguém que você ama, deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva no canal. Clique agora no vídeo que aparece na tela e continue comigo essa jornada rumo a uma vida mais forte, saudável e cheia de vitalidade. A sua nova vida começa hoje.